Nos coloquemos de pé uma vez mais. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4. O verso de número 5. Pelo terceiro mês que estamos utilizando essa carta para meditar sobre assuntos importantes. Vamos lá? Podemos ler juntos. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Oremos mais uma vez. Querido Deus, nós agradecemos este cuidado do Senhor. Reuni os teus filhos nesta casa de oração e pedimos a tua bênção sobre a tua obra, sobre cada congregação, sobre o ministério de cada um dos teus filhos aqui presentes. Sim, meu Deus, mais novos, mais experimentados, todos sejam amplamente usados pelo Senhor, instrumentos de Deus. Assim oramos, querido, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome os seus lugares. Ainda temos exemplares deste adesivo para você colocar no seu veículo, viu? Na saída, pedimos a sua colaboração. Faze a obra de um evangelista. É deste versículo que eu extraio esta palavra, este imperativo. Faze a obra de um evangelista. Como é que é o evangelismo bíblico? Um dos textos utilizados para apresentar o verdadeiro evangelismo, ou evangelização, que é a ação do evangelismo, está na 1 Coríntios 2, verso 1 a 4. Veja só, lembrando-se do que Paulo fez em Atos 18, quando ali iniciou a igreja em Corinto. Tempos depois ele escreve para os irmãos daquela cidade, depois que passou por lá em Atos 18, está o registro. Ele escreveu assim, capítulo 2, verso 1 a 4. E eu, irmãos, fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quantos glorificam a Deus, amém? Paulo está exaltando aqui o poder de Deus, e não o poder próprio, para realizar a evangelização. Nós vivemos num tempo em que a mensagem do Evangelho é combatida para que seja, de alguma forma, facilitada a adesão de pessoas ao convívio de igrejas. Então se transtorna a mensagem do Evangelho, o pregador procura se apresentar mais descolado, mais engraçado, mais legal, para que de alguma maneira ele possa ter auditório. E assim confunde-se
a adesão numérica a estes templos com convertidos a Deus, quando na verdade não estão acontecendo conversões a Deus. Porque a conversão a Deus não é produto de um esforço do homem. Não há nada que a gente possa fazer que possa produzir convertidos. É uma obra do Espírito Santo de Deus. E ele diz, em demonstração do Espírito e de poder. Sobre si mesmo, Paulo diz, eu estive com vocês lá, quando iniciamos em Corinto, em fraqueza, em temor e em tremor, com todas as qualificações negativas que alguém não apresenta para impressionar, para ter admiradores. Quem quer ter admiradores, não fica desfilando esta série de conceitos. Temor, fraqueza, tremor. Não. São pessoas imponentes, são pessoas, não é? Que procuram a qualquer modo manipular as emoções e dirigir a vontade das pessoas. Eu não sei se vocês já repararam, mas até quem pregue, mas precisa alguém ficar tocando alguma coisa no fundo. São técnicas para ver se aquilo suaviza a entrega da pregação e a pessoa vai meio que sendo induzida pela melodia, pelas palavras, e vai ficando aquela coisa cativante, vamos chamar assim. Mas é uma coisa que induz a um erro, infelizmente. Pode ser que não façam com essa intenção, mas alguns fazem com essa intenção. Então, a exposição da palavra de Deus é o tema que eu gostaria de desenvolver com vocês aqui essa noite, nesses poucos minutos. Note bem, irmãos. Veja Lucas 13, 22 a 24. Paulo tinha essa concepção sobre evangelização. É no poder do Espírito, louvado seja Deus. Não depende de mim, dizia Paulo, depende do Espírito de Deus. Agora veja o que Jesus fala sobre isso. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém, andando com o Senhor, observou que muitos se aproximavam de Jesus, interessados em coisas boas, comida, saúde, tinham vários interesses positivos, bons. Mas conversão, confissão de pecados, rapidamente, que eu me lembre, mas deve ter mais casos dentro dos evangelhos, aquela mulher chamada pecadora na cidade. Ali está um caso típico de alguém que vai a um lugar onde Jesus estava para derramar seu coração diante do Senhor e já agradecida pelo perdão dos seus pecados. Não foi com outro interesse, uma cura, um emprego, um pão, não. É um caso raro dentro dos evangelhos. Outros procuram o Senhor. Estou vendo Wesley aí, por que você não senta mais perto para eu te ver, rapaz? Olha, então,
Irmãos, é um caso raro. Mas, o que é que então leva essa pessoa a fazer essa pergunta? Senhor, são muitos, não é? São poucos os que se salvam? Porque ele observava que salvação da alma, não é? Declaração de ser pecador, pouco ele devia ouvir. E acabava aquela reunião de milagres, de maravilhas, e todo mundo ia embora. Ninguém queria mais saber. Então os convertidos eram poucos. Mesmo que houvesse manifestações de alegria. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, meus irmãos, nós não devemos mudar a mensagem para cativar nossos ouvintes. O escândalo é a cruz. Bendito seja o nome do Senhor. A cruz é a pedra de tropeço. Entre o quê? Viver para si ou viver para Deus. Aí é que está a encruzilhada. O homem precisa decidir. Ele não pode fazer da igreja um shopping para receber somente benefícios, benesses. Ele tem que ser anunciado na pregação, na palavra, de alguma maneira, que ele precisa de um Salvador. E é urgente, bendito seja o nome do Senhor. Precisa tomar essa decisão. Ele não terá duas vidas, só terá aquela vida. Isso falando de um culto coletivo. Mas temos outras formas das pessoas virem a Cristo. Eu ia até fazer uma pesquisa hoje à noite, mas posso fazer um outro dia. Como foi que você veio para o Evangelho? Não é? Esse Instituto Haggai fez uma pesquisa. E olha, se somar o resultado, dá uns 80%, quase 90%. Em dois casos, através de parentes ou através de amigos, ou seja, de relacionamentos. São pouquíssimos os casos pesquisados que alguém foi numa conferência, num grande, como é que se fala? Uma pregação de praça pública, como cruzadas, e ouviu a pregação e se decidiu para Cristo. Esses casos são menores do que aqueles que dizem assim: um parente meu veio a Cristo, contou a conversão dele e eu estou seguindo a Jesus agora. Um amigo meu no trabalho, um amigo meu na escola, contou a sua história e eu me converti. Falando em shopping, esses dias eu fui no shopping e tomei um cafezinho num daqueles locais, e uma mocinha que estava no caixa me disse: eu estou vindo lá de Pernambuco, eu gostaria muito que o senhor me ajudasse, me orientasse. E ela ficou sabendo que eu sou pastor, e então eu disse a ela: sim, você quer que eu ore por você aqui agora, no meio do shopping? Ela disse: não, porque aqui onde eu estou trabalhando, e eles vão olhar para mim. Aí eu cheguei em casa e falei: me dá o seu WhatsApp. Aí eu fiz um texto para ela, fiz uma oração e mandei para ela. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, são tantos os necessitados, que a gente pode falar o dia inteiro de Jesus. Louvado seja Deus. Temos que aproveitar a oportunidade. Eu vou me utilizar de duas parábolas para lembrar vocês. Vamos ver se eu consigo. Sobre o valor que se tem que dar na evangelização. O que é que tem importância na evangelização? A primeira parábola, Marcos capítulo 4, verso 3 a 8. Ou 3 a 9.
é a chamada parábola do semeador. Mas se você ficar atento e observar essa parábola, na verdade o título que está lá não é um título, entre aspas, inspirado. São títulos que foram colocados na Bíblia para facilitar a localização. É também chamada de parábola dos solos, porque este é um ponto importante naquela parábola. A diferença dos solos em que a semente caiu. Veja bem. E quando você lê a parábola, você vê que o semeador saiu a semear, uma parte da semente cai junto do caminho, outra parte cai em solo pedregoso, outra em solo espinhoso, e outra cai em terra boa. Bendito é o nome do Senhor. Mas em todos os casos aqui, você não vê uma semente diferente para cada solo. Não. Você também não vê aqui que o semeador precisa ser diferente para cada solo. É o mesmo semeador, a mesma semente. Os solos é que fazem a diferença. Porque falam do coração do homem que vai receber a palavra. Então, o que é que na verdade vai produzir a diferença? São os corações. Como vão reagir à pregação? O semeador, quando lança a semente, é o pregador quando prega, quando dá o testemunho, quando ensina. Bendito é o nome do Senhor. E a palavra cai nos corações. Cai nos corações. E produz diferenças. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. A outra parábola é a parábola da semente. Está aí também, em Marcos 4, 26 a 29. Essa eu vou ler, porque essa é pouco lida. Então vamos ler. Marcos 4, 26 a 29. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Verso 27. E dormisse. Está assim na sua Bíblia? Vamos ler junto? E dormisse. E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém, meus irmãos? Um fato interessante nessa parábola, como na outra, é de que há uma semente, esta semente não tem variante, é a mesma semente, mas aqui relata do processo que essa semente passa quando cai na terra. Porque o que vai produzir um convertido para Deus é a palavra de Deus. Você pode bem dizer o Senhor por isso? Pode ser charmoso o pregador, pode ser fino, pode ser das palavras mais lindas e cativantes, mas com tudo que ele puder, ele não poderá produzir um convertido para Deus. O que vai converter alguém a Deus é a palavra. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus dá tanto valor a isso e tão menos valor ao pregador, que Jesus diz que depois que ele semeia, ele vai dormir. E pode dormir. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a semente que colocou ali na terra já está fazendo o trabalho dela. Você pode glorificar a Deus por isso? Então o pregador não precisa pregar e ficar preocupado.
será que aquela palavra vai dar algum efeito, não vai? Como é que eu posso enfeitar para que aquela palavra dê mais resultado? Onde eu devo fazer mais ou melhor? Não, prega a palavra e vai dormir. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus. A palavra cai no coração e você não pensa, mas aquilo fica trabalhando na alma, trabalhando na mente, no coração. Poderão passar dias, e um dia a pessoa vai dizer: a palavra que eu ouvi aquele dia, um sujeitinho desengonçado, feio, fraco, voz fanhosa, mas a palavra eu não esqueci. Você pode glorificar a Deus por isso? Alguns, para impressionar o auditório, imposta a voz: senhores e senhoras. Você está pensando que isso aí vai converter a alma? Não, não. O que converte a alma é a palavra. A palavra. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. São discursos que podem obter admiradores. Você pode ter até uma fila de pessoas. Como Vossa Excelência fala muito bem. Parabéns. Parabéns. Linda palavra, não é? Mas, e a conversão? Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Mas não confundem. Não confunda. O fato do lavrador ir dormir não pode ser desculpa para a preguiça. Amém, meus irmãos? Ele só foi dormir porque semeou antes. Porque tem gente que dorme sem semear. E aí não vai dar certo. O lavrador que dorme e não semeia vai mudar de profissão, porque não vai conseguir nada. Mas se você semeia, pode dormir. Bendito seja o nome de Deus. Nem precisa ficar preocupado. Se você pregou exatamente como Deus quer que você pregue, o conteúdo com a motivação certa, você pode glorificar a Deus por isso? Por que ele pode dormir? Porque ele não precisa ficar se levantando de noite, de dia, para ver se a semente brotou. Vai acontecer, não. Agora, se não acontecer, está explicado na outra parábola. Porque são 4 tipos de solo. Amém, meus irmãos? Está explicado lá na outra. Então, nós temos a nossa parte e tem a parte divina. A nossa parte. Romanos 10, 14 a 17. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, você lança a semente, essa é a nossa parte. É pregar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você não pode ser um hipercalvinista, que diz assim: Deus salvará aqueles que Ele quer. Eu não preciso nem me preocupar. Negativo. Negativo. Nem Calvino foi tão calvinista assim. Não. Você pode pregar, deve pregar a palavra de Deus. Porque é somente quando a palavra de Deus entra no homem, é que pode promover a transformação da sua vida. Vou explicar os 4 terrenos rapidinho. Agora, qual é a parte de Deus? João 3, 5 a 8. Tem muitos versos, mas vamos usar esse. João 3, 5 a 8, Evangelho. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, se Jesus tivesse dito até aqui, o sujeito poderia pensar assim: eu vou ter que produzir meu novo nascimento. Não, graças a Deus que não. Ele diz: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você pode glorificar a Deus? Você prega a palavra, mas aquele nascimento novo, novo nascimento, quem vai operar é Deus. Você não precisa fazer mais nada. Vamos voltar para a parábola dos solos. Eu disse que você não precisa se preocupar com a semente que lançou. Existe um processo que vai terminar na colheita, na espiga cheia. Mas e se o terreno é um caminho? Marcos 4:4, rapidamente. E aconteceu que semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Naqueles tempos, não havia cerca nem muro. Os terrenos eram conhecidos e os caminhos delimitavam os cantos, o arredor do terreno. O que acontecia no caminho? É por onde passava o semeador, entre tantas pessoas. Ele passava também por lá. Mas quando ele lançou a semente, uma parte da semente caiu ali. E esta semente era pisada pelos homens ou era levada pelas aves dos céus. Tanto as aves como os homens fizeram mal para a semente. De tanto passar no caminho, aquilo ficou socado e ficou endurecido. Tem gente que quanto mais você passa e fala do evangelho para ele, mais ele resiste, mais ele resiste. Não é a visita do pastor e do pregador que vai fazer o coração dele amolecer. Pelo contrário, quanto mais ele é visitado, quanto mais ele é procurado, mais ele se endurece. Entre tantos a quem Jesus está se referindo aqui, ele pode, não está revelado aqui, mas ele pode estar se referindo a quem? Aos líderes da sua época, aos líderes religiosos, que jamais abriram seu coração para o Senhor. E por isso, o Senhor falava, mas a palavra não entrava no coração daqueles religiosos. Aí você diz: como é que pode se salvar um líder religioso? Ele vai se salvar, eu vou te dizer como: com os fortes aguilhões de Deus. Foi assim que ele salvou aquele que era fariseu dos fariseus, criado aos pés de Gamaliel, chamado Saulo. Bendito é o nome do Senhor. Deus quis salvar Saulo. Bendito seja o nome do Senhor. E para aquele que tem um coração endurecido, a mente dele foi tocada de alguma forma. E ele foi resistindo até o ponto que Deus disse: duro é para ti, você está sofrendo, resistindo aos aguilhões. Como um animal resistisse ao ser tocado por esse instrumento com pontiagudo e que trazia dores a quem resistia. Tudo que Paulo fez em concordar com a execução de Estevão, entre outras coisas, atuava na sua mente. E assim, de alguma forma, Deus salvou a Paulo. Você pode glorificar a Deus? O terreno rochoso, irmãos. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz. Superficialmente, os 4 terrenos eram idênticos, menos o caminho. Os outros 3 eram semelhantes mesmo, superficialmente. Mas abaixo da própria superfície, temos o terreno rochoso,
E no terreno rochoso, tem aqui uma menção em Mateus 13:20. Dá uma olhadinha lá para você ver. Diz assim, olha: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Você conhece gente assim? Que logo vem no culto, mostra um interesse, fica alegre, vem na frente, mas depois não é convertido. Por quê? Porque a manifestação emocional da alegria não é garantia de conversão, e nem o do choro, porque a Bíblia diz, na carta aos Coríntios, que a tristeza segundo o mundo opera a morte. Nem sempre que alguém está alegre está convertido, e nem sempre que alguém está triste está arrependido. As emoções são enganosas, então nós devemos estar atentos para isso. E estes pregadores são hábeis para produzir essa manipulação emocional, para que as pessoas se convertam. Eles querem dar uma ajudinha ao Espírito Santo, mas não precisa. Lança a palavra, bendito é o nome do Senhor. Lance a palavra, o processo vai começar. E se não tiver pedra debaixo da superfície, e se não tiver espinho debaixo da superfície, pode esperar, vai frutificar, vai brotar, e vai nascer uma planta. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Os que são semelhantes ao terreno rochoso não suportam o sofrimento, a perseguição, a zombaria, logo desistem. Eles querem o melhor dos dois mundos, o melhor da igreja e o melhor do mundo. Não tem. Ou há de servir um, ou há de servir outro. Amém, meus irmãos? O terreno espinhoso caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram. Veja que dá para nascer, a semente até brota, tanto nos pedregais, como também brotou no meio do espinho. Mas nos pedregais, como não conseguia adquirir água, não suportou o calor do sol. E nos espinhos, a convivência com o espinho sufocou, e ela também não pôde produzir fruto. Então, parece uma conversão, parece alguém que está mudado, mas isso ainda não se pode ter certeza. Então, para aqueles que caem no solo espinhoso, e é interessante que eu fui verificar, essa palavra espinho aí é a mesma que usa para a coroa de espinhos de Jesus. 1 de João 2, 15 a 17. Estou terminando. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, não adianta viver abraçado a espinhos. O mundanismo vai consumir você. E a ideia não é o mundo, a ideia não é a igreja parecer com o mundo, mas é o mundo se tornar a igreja. Você pode glorificar a Deus? É isto que devemos fazer. Então, meus irmãos, a boa terra. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro 60, e outro 100. Aqui a gente precisa glorificar o Senhor, porque alguns deixam até de evangelizar, porque não veem resultados. Mas não tenha dúvida, se o Senhor disse que há estes solos, então alguém vai ser alcançado, alguém vai ser tocado, alguém vai dar abrigo à palavra, alguém vai frutificar, uns mais e outros menos. Mas não se desanime, bendito seja o nome do Senhor.
Se você quer ver mais resultados, então pregue mais, anuncie mais. Se com o teu volume de pregações, um se converteu, duplica esse volume, você vai ver 2. Triplique, você vai ver 3. Bendito seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus é que vai fazer este serviço. Eu termino, meus irmãos, com uma pergunta de Salomão. Provérbios 20, verso 9. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? É uma pergunta que se chama pergunta retórica. Quem poderá dizer: purifiquei meu coração, limpo estou de meu pecado? Quem poderá dizer? Qual é a resposta? Ninguém. Ninguém pode dizer isso. Então, ninguém pode resolver a sua própria salvação. O mundo precisa de pregadores, precisa de semeadores. Bendito seja o nome do Senhor. E eu termino com esse caso clássico. Veja só que coisa linda. Lucas 23, 40, 43. Vou terminar, olha. Vou terminar antes das 9, hein? Respondendo, porém, o outro malfeitor. Lucas 23 e 40. Repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para terminar, qual é a possibilidade de um malfeitor ali do lado de Jesus se arrepender? Improvável. Qual é a possibilidade de olhar para Jesus crucificado, ensanguentado, judiado e dizer: este é o Deus Todo-Poderoso? Improvável. Mas quando a palavra de Deus opera, bendito é o nome do Senhor, estava escrito por cima: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Graças a Deus que esse homem era alfabetizado, porque ele leu: Rei dos Judeus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você pode glorificar a Deus por isso? Só o Espírito Santo de Deus pode colocar no coração do homem esta fé necessária para a salvação. O improvável arrependido falando com o fracassado provável. Mas nenhuma das duas coisas se concretizou. Ele foi o arrependido de verdade, e aquele que estava ao lado dele era, na verdade, aquele que venceu. Que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando em nossos corações. Se municie da palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, que o bom Deus vai te usar. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Agradecemos ao Senhor a reunião que Ele nos permitiu participar aqui essa noite. Deus a todos abençoe. Verdade, bem lembrado. Vocês estão atentos, hein? Cadê aqueles nomes, irmão? Traga aí para mim. Dá uns. Chamar aqui à frente Diego Henrique dos Santos Nascimento. Vai receber a oração, a imposição de mãos, e estará servindo como cooperador. Pode se aproximar. E Luciomar Adriano Geles da Silva. Pode vir mais aqui para o centro, meu irmão.
Pode vir, aqui. Solteiro? Você é solteiro? Muito bem. Muito bem. Agora que você vai ver o estreito, hein? Agora que você vai ver, irmão. Glória a Deus. E aqui o Luciomar, para o presbitério. Ambos atenderam perfeitamente os requisitos que estão na circular número 5. Aqui estão sendo recomendados. Os irmãos agradecem a Deus pela vida deles, amém? Vou pedir a alguns pastores para descer. Quantos queiram? Quantos queiram? Vamos orar por esses dois. Eu vou pedir a vocês que se ajoelhem, porque de joelho é melhor. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus também, porque nós nem sempre lembramos. Estamos aqui, pela bondade de Deus, realizando essas melhorias aqui, em algumas congregações. Mas também estamos cumprindo o contrato de aquisição de Araretama 2. Amém, meus irmãos? Agradeço a todos vocês que têm contribuído. E, se não faltava mais uma obrigação, chegou nova aí. Então, terreno do Alvorada. Quem sabe onde é o Alvorada aí? Ninguém nem sabe onde é. Fica ali atrás do Bem Viver, viu? Então, logo, se Deus quiser, poderá ter um espaço para se edificar uma casa de Deus, Jardim Alvorada, também em prestações, viu, irmão? Que Deus abençoe para todos vocês participarem. Se a gente pagar à vista, aí não tem graça. Então a gente paga em parcela para sempre você lembrar, né, de estar aqui ajudando e cooperando. Denilson já é dizimista, Denilson? Então, muito bem. Então vamos orar ao Senhor. Olha aí, esses dois aqui são dizimistas? Opa! Então vou orar com mais ânimo agora. Vamos orar. Senhor Deus, queremos agradecer pela vida dos teus filhos, pedir a bênção, Senhor, sobre Diego, para que na cooperação realize um bom trabalho para o Senhor. Protege, livra, guarda, que ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa também a Luciomar Adriano, do presbitério, bem servindo e atendendo aos pastores. Nosso Pai, auxiliando no ensino, no conselho, em tudo que for necessário. Cuida dele. Abençoa suas famílias, nosso Deus, e a família de todos que vieram aqui essa noite, todos os dirigentes e obreiros. Assim oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus te abençoe. Dá um abraço aí no seu irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. Já começaram as inscrições para o curso de formação cristã, CFC. Já estão abertas as inscrições.